Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula do Linguagem Clássica 1. Hoje veremos a lição 19, que trata das conjunções, tá bom? Vamos lá. Então, o que é uma conjunção? São palavras que ligam duas palavras de mesma natureza ou de mesma classe gramatical, tá? Então, quando a gente olha aqui nessa sentença, Cristiane e Rafaela costuram. Então, uma conjunção e eu estou unindo duas classes gramaticais que são dois substantivos, tá? É isso que os alunos precisam saber na morfologia. As listas de conjunção são gigantescas quando a gente olha para as gramáticas, né? Eu sempre falo aqui que é importante, você é mãe, educador, precisa ter a gramática. Mas a gente está subindo uma escada. Então, morfologicamente falando, essa definição que os alunos têm que ter, né? Que as conjunções são palavras que ligam duas palavras de mesma natureza ou de mesma classe gramatical. Vou dar um exemplo aqui. Cristiane joga e pula ao mesmo tempo. Também, ó, tá vendo? Eu tenho uma conjunção unindo aqui, ligando duas palavras de mesma natureza, mesma classe gramatical, no caso, verbos. Tudo bem, gente? É isso, tá? Vou dar um outro exemplo. Rafaela assou suspiros e um bolo. Tem um e aí também, uma conjunção e. E eu tenho o que? Também dois substantivos, tá? As conjunções, então, morfologicamente, esse é o sentido da minha conjunção. Quando a gente for estudar a partir lá do Linguagem Clássica 2, que nós vamos estudar a análise sintática, é basicamente isso que a gente vai ver lá, no início, né? Depois a gente vai começar a ver as cláusulas subordinadas, não é? Então a complexidade vai aumentando ao longo dos livros, tá bom? Na minha opinião, nesse momento, morfologicamente, imagina, a gente está formando as sinapses cerebrais dos alunos. Então, nós precisamos fixar isso. De que forma? Eu sou contra a entupir o aluno de coisa, né? Ainda mais se a gente está falando de um aluno jovem. Mesmo que se for um aluno aí de adolescente, né, que às vezes não teve a oportunidade de estudar dessa forma, também eu acredito que seja importante manter as coisas simples, a simplicidade. Se esse aluno continuará usando o currículo, então não tem por que a gente correr ou a gente exigir. Eu acho que eu vejo assim, tá bom? Eu fiz isso com as minhas filhas, faço, né? E eu acho que dá mais resultado, tá bom? Tô falando da minha percepção como educadora e vivendo isso na minha rotina, tá bom? Então, o que eu focaria? A gente pode ter uma lista exaustiva de conjunções, mas o que eu focaria nesse primeiro momento são três conjunções: a conjunção e, a conjunção mas e a conjunção ou. Tudo bem? Então, quando o aluno vai fazer análise no texto, e aqui a gente está trabalhando na lição 19, o texto de Mateus 14, de 22 a 36, eu focaria na procura, na busca dessas três conjunções. Não, Cris, mas tem mais. Eu focaria nessas três e é o que a gente tem de resposta aqui no livro, tá bom? Então, vou dar um exemplo para vocês. No primeiro versículo diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então veja só, a gente tem uma conjunção aí aqui, nesse primeiro versículo, e ela está unindo, está ligando duas palavras de mesma categoria, mesma classe gramatical, no caso o verbo embarcar e passar. Tudo bem? Eu acho que fazendo em voz alta fica mais fácil. Você pode fazer, vamos achar primeiro o E.
faz a leitura em voz alta, se a criança encontra dificuldade. E junto, né? E vai marcando. Veja só, no versículo seguinte já começa com uma conjunção. E, despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Olha o E aí. Tá bom, gente? Faz primeiro com E, depois faz com mas, e depois faz com o ou. Para reforçar, se você não assistiu a minha playlist dos princípios clássicos pedagógicos, você precisa assistir. Não fomos educados classicamente e aqueles princípios nos ajudam a nortear como educar, como ensinar, o que é importante, como que é essa pedagogia, ok? Assista aquela playlist. Às vezes a gente tem que assistir mais de uma vez. E às vezes no meio do andamento do ensino a gente precisa assistir, tá? Então veja, eu tô dando aqui um passo a passo, com bastante calma, né? Eu não consigo fazer isso se eu tô preocupada. Não, tem que terminar a lição 19 agora, tem que terminar nessa semana. Muitas vezes vai acontecer de não dar para terminar numa semana. Às vezes vai levar 2 semanas, porque tudo depende do seu aluno, depende dos ritmos, depende de como que tá a criança naquela semana. Isso não quer dizer também que você vai ser relapso, vou fazer de qualquer jeito. Não, eu tô dando aqui como que você vai fazer. Isso aqui não tem nada de relapso, de preguiça. Pelo contrário, mas respeitando, tendo essa sensibilidade para enxergar o aluno, para ver o que está funcionando. Funciona fazer em voz alta? Faça em voz alta. Não, ele prefere não fazer em voz alta, fazer na leitura silenciosa, encontrando. Faça sim. Tudo a gente tem que testar. E para isso, tem que conhecer o aluno. Isso aqui é muito olho no olho, não é? Não dá para fazer numa realidade mais de tutoria mesmo, né? De mentoria, de estar ali olhando no olho do aluno, percebendo o que está acontecendo, participando desse caminho de educação, né? Por isso que eu falo que eu sou contra, por exemplo, o aluno, eu estou dando essa aula aqui, o aluno assistir essa aula, claro, seria um aluno mais velho, tudo bem, mas uma criança, não acho que seja o melhor, tá? Mas isso aqui é um caminhar que realmente vai fazer as sinapses, né? Eu recebi uma mensagem um tempo atrás de uma mãe, final do ano passado, e ela usou o livro durante 2 anos e no final do ano foi fazer uma análise para ver o que a menina tinha aprendido. E realmente a menina tinha aprendido as 10 classes, tá? Porque não adianta só o livro. Por isso que eu tô fazendo esse curso, né? Para passar esse jeito, essa forma, ok? Esse livro não é clássico só no nome, tá? Ele é realmente clássico. Então, não esquecendo o catecismo sempre, eu preciso reforçar isso aqui. Temos flashcards também lá no meu Linktree, na bio do meu Instagram. Tem lá um botão flashcards, linguagem clássica 1, que também pode te auxiliar se você vai fazer uma viagem, se você pode imprimir como um joguinho, pode fazer um jogo da memória, não é? Ou pode usar como flashcard. Eu acho importante, eu uso com a Rafa flashcard de outra disciplina, mas eu uso e eu acredito que funciona muito. A gente está sempre ali passando por aquelas definições para lembrar, tá bom? Memorizar, né? Faz parte do que são os princípios clássicos pedagógicos. Tudo bem, gente? Então é isso. Espero que vocês estejam gostando desse curso. Se você está gostando, comenta alguma coisa aqui, se inscreva, passe para alguém que está encontrando dificuldade. Gente, não adianta. Se a gente não aprende a base, a gente não aprende mais nada. Se não aprender a linguagem, não vai aprender física. Se não aprender a linguagem, não vai aprender matemática. Por isso que eu tô aqui, tá bom? Então se inscreva, compartilhe, comente, é importante também, porque às vezes a pessoa não conhece meu trabalho, às vezes é uma oportunidade essa pessoa conhecer, né? Deixa eu ver se é só isso, que são vários recados, né?
Se você tem interesse em adquirir o livro, tá aí, é só entrar no meu site, tem a mostra para dar uma olhadinha. E agora a gente também tem em Portugal, então também tem um link aí, se você tem interesse. É falante de língua portuguesa e não quer deixar abandonar a língua portuguesa. Gente, a língua portuguesa é muito rica, além de muito linda. E a língua portuguesa é filha do latim, né? Quem sabe ano que vem a gente não vai começar também a série de latim para as crianças. Então, não abandone a língua portuguesa. Se você é brasileiro, mora fora do Brasil, não abandone. Se seu filho frequenta escola, faça um esforço, né? Para que ele tenha a oportunidade de, pelo menos, aprender a morfologia da língua portuguesa. Eu indico todos os livros, né? Do 1 ao 5, em breve os 6 e os 7, mas não abandone o português. O português é uma língua melódica, né? É muito linda. Eu tenho alunas fora do Brasil que já usaram, que estão usando. Tem uma aluna no Japão que está usando com o menino dela. Quando você é uma falante de língua portuguesa, a sua língua mãe, a sua expressão, a forma como você se relaciona com seu filho na sua língua é diferente. É diferente. Perceba que a gente fala gesticulando por causa da nossa língua. Diferente do. Vou dar um exemplo, tá? Não tem muito a ver com conjunção, mas faz parte do que é a linguagem. No inglês, quando a gente faz uma pergunta, tem entonação de pergunta, tem, né? Mas a gente tem um indicativo ali, a gente tem um verbo auxiliar que indica que aquilo é uma pergunta, né? Então, quando eu falo, por exemplo, do you like me? Então, esse ele indica que é uma pergunta. No português, a gente tem um sinal de exclamação no final e a nossa entonação. Você me ama? Você me ama. É uma afirmação, você me ama. O que vai indicar? A minha interrogação e a minha entonação. Então, isso é muito interessante, tá? Eu acho, né? Para não abandonar o português, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Faz um comentário aí também para mim, né, gente? E bons estudos, Deus abençoe grandemente. Até a próxima aula.